Fala, seu ilícito! Fala, sua ilícita! Tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Discursos e Fatos. Meu nome é Davi Rodrigues e no vídeo de hoje falaremos sobre o seguinte discurso de Três Oitão. Ele falou o seguinte, que a Lei Áurea foi um erro, porque ela feriu o direito de propriedades dos senhores e dos senhores dos escravos, né? E que ela foi a principal causa de queda do Império Brasileiro. E que, se tivéssemos esperado mais 40 anos, a escravidão teria desaparecido do Brasil por conta da lei do ventre livre e da lei do sexagenário. Basicamente foi isso. Ele estava num podcast, deu essa declaração com outras pessoas sendo entrevistado, né? Inclusive estava o Wilker Leão lá, aluno de história, que não conseguiu da UNB, que não conseguiu rebater o básico dessa afirmação do 3 oitão. Parece que o Wilker mesmo, ele só sabe filmar professor, editar vídeo, né? E não dá contraditório ao professor e dizer que está sendo mostrar a grande doutrinação que está acontecendo nas universidades, mas na hora do vamos ver, que você precisa do cara para dar uma rebatida, não estava entre podcast de amigos lá, não é nem para prejudicar o amigo, é para evitar que o amigo se lasque, né? Mas realmente não. Então vamos falar dos erros dessa afirmação de 3 oitão. Quem é 3 oitão? Fui pesquisar, né? 3 oitão, ele é membro da Immortal Society, que é uma entidade internacional para pessoas com QI acima de 160, 164, uma coisa assim. Porque qual o QI médio do brasileiro? O QI médio do brasileiro está ali 90, 92. E essa Immortal Society, segundo nome, claro que não foi o 38 que criou, mas você já olha assim, pô, os caras chamam de imortal como se fossem imortais. Não, vocês não são imortais só porque você tem o QI grande. O QI grande não garante que você, espera-se, né, que você seja muito inteligente para algumas coisas, mas não garante que você seja sempre inteligente ou que ele vai ser sempre usado, né? 3 oitão. Nesse caso ele não usou muito bem. E já quero deixar claro aqui que eu não sou a favor de linchar o cara, dizer que o que ele disse, não, quer dizer, que as outras coisas que ele disse, por exemplo, sobre Bitcoin, não sei o que, outros assuntos que nada deve ser considerado, que ele deve ser banido da internet, não, contra linchamento. Essa afirmação dele tem que ser rebatida e muito bem rebatida para não ficar gente achando que só porque uma pessoa tem um QI elevado, todas as ideias dela são boas. Eu não sei se ele acostumou a estar sempre certo em as coisas mais físicas, né? E que todo mundo tem que concordar. E a primeira impressão que eu tive quando eu fui pesquisar sobre o 38, eu fiquei sabendo do QI dele, que é muito alto, falei, não, esse cara deve ser um cara das exatas. Porque como é que é das ciências exatas? Porque as ciências exatas, elas diferem muito das ciências humanas quanto ao método. O que eu quero dizer? Para as ciências exatas, independe se existe um ser humano ou não. A gravidade vai continuar sendo a gravidade, as reações entre os diversos elementos vão continuar do mesmo jeito, a física vai continuar tendo as mesmas leis. Inclusive, você pode prever o movimento dos diversos astros com base nas leis físicas. Isso independe da ação humana. E a primeira impressão que eu tive era assim, não, 3 oitão deve ser um cara das exatas que está jogando o método das exatas para as humanas. Isso não funciona nas ciências humanas. E aí eu fui pesquisar e vi que ele realmente tem uma parte mais de exatas, né? Que ele formou em, acho que engenharia de produção. Mas ele também formou em direito. Aí já não cabe muito bem, porque quem forma em direito já tem pelo menos uma noção mais elementar de que, como ciência humana, não dá para você simplesmente fazer uma previsão de que sem a lei X, daqui a 40 anos, lá no futuro, vai acabar a escravidão. Não funciona assim.
São muitas variáveis e não dá para você trabalha nas ciências humanas com tendências. Uma maior probabilidade de algo acontecer, uma menor probabilidade de algo acontecer. Vou te dar um exemplo. Hitler, o Adolf, da Segunda Guerra Mundial, quando criança, quando ele tinha 4 anos, ele foi salvo de um afogamento por um padre. Aí eu pergunto a você, se o padre não tivesse salvo, e ele tivesse morrido, não teria acontecido as atrocidades da Segunda Guerra Mundial? Ou até a Segunda Guerra Mundial? Resposta: talvez. Isso é uma probabilidade. Pode ser uma alta probabilidade? Pode ser uma alta probabilidade. Mas qual seria, por exemplo, uma pequena probabilidade neste caso? De que em vez do Hitler, quem tivesse assumido a Alemanha naquele período fosse alguém com os mesmos ideais dele, que ia fazer as mesmas coisas, só que mais inteligente do ponto de vista militar e estratégico, e tivesse ganho, vencido a luta na Europa e a Rússia. Imagina uma Alemanha daquele regime de 39 a 45 que vigorou lá, pegando toda a Europa e a Rússia. Era uma probabilidade menor, mas é uma probabilidade. Então, assim, você não pode excluir as diversas probabilidades. Você tem que trabalhar com tendências. Tendência seria que não tivesse acontecido. Agora vamos para análise do que o 3/8 falou. Ferir o direito de propriedade, meu amigo, se tem uma coisa que a gente aprende em direito, que nem tudo que está na lei é moral. Nem tudo que é moral está na lei. E definitivamente ser proprietário de outra pessoa, igual a você, não é algo moral e não deveria ser algo legal nem chancelado por qualquer ordenamento jurídico. Então, assim, primeiro você é proprietário de si mesmo. Fala da propriedade dos senhores, mas a pessoa, o nome da propriedade de si mesmo é liberdade. Então, assim, você não pode ser proprietário de alguém. Não deve ser proprietário de alguém. Mas teria que ser indenizado. Cara, o que eles já trabalharam para os caras sem receber nada, e fala de indenização, não cabe neste caso. O outro ponto, de que se a Lei Áurea iria ter acontecido em 40 anos. Não. Iria acabar a escravidão do Brasil em 40 anos. Não. A tendência forte é que não tivesse acontecido. Por quê? Primeiro, vamos lá. A lei do sexagenário diz o quê? Que a partir daquela época, né? A partir dos 60 anos, o escravo poderia se emancipar-se desde que trabalhasse ao menos mais 3 anos para o senhor, ou até 65 anos, trabalhando para indenizar o senhor. Aí, meus caros, quantos escravos, essa pergunta, quantos escravos chegavam na cidade? Muito pouco, nem entre a população que não era escrava. Os senhores, eles chegavam na cidade, a gente está falando de 1888, é a famosa lei para inglês ver. E quando, claro, tinha diferentes tipos de escravos, escravos de lavoura, escravos de mineração, e os escravos que ficavam mais na casa dos senhores. Quando esses escravos que trabalhavam nas casas dos senhores e tal, conseguiam chegar perto da cidade, tinha problema com falsificação. Do senhor falar, não, fulaninho na verdade nasceu 10 anos depois do que você está dizendo. E você não tinha defensoria pública, você não tinha tribunal para essas grandes causas. Então, e outra, a lei do ventre livre, nasceu a partir de uma data, é livre o quê? Mas o pai é escravo. E aí tem que ficar com o pai, a criança. E aí depois qual o outro jeito que eles usam para escravizar também? E isso era comum, por dívida. Inclusive, quando saiu a Lei Áurea, muitos por dívida, e depois que saiu a Lei Áurea, muitos senhores de fazenda, o que eles faziam? Eles tentavam obter na justiça, ou pegava mesmo as crianças as filhos dos ex-escravos, né? Para ensinar e dizer que estavam tutelando eles para fazer os escravos ficarem nas fazendas recebendo muito pouco. Então, assim,
a tendência é que sem a Lei Áurea, a escravidão continuaria firme e forte no Brasil. Infelizmente, a Lei Áurea demorou, foi muito para chegar. Fomos a última nação das Américas. Inclusive, o Mussum, que nasceu em 1900, década de 40, não seria, provavelmente, né? Não seria o Mussum que a gente conhece hoje se não tivesse acabado a escravidão no Brasil. Então, assim, não dá, tem coisa que não dá para simplificar. As variáveis são simplesmente grandes demais. E trabalhando nas esferas da tendência, não da negócio do cálculo físico-matemático, a tendência seria que o Brasil continuasse um país escravocrata por muito tempo sem a Lei Áurea. Inclusive, se você for parar para pensar em termos absolutos, hoje, em 2024, 2025, aliás, em 2024 nós tivemos caso de trabalho, constatação de serviço, trabalho análogo ao escravo Rock in Rio, na fábrica da BioID, na Bahia. Então, assim, em números absolutos, se você pegar comparado com dado o crescimento da população, hoje você tem muito mais gente trabalhando em trabalhos análogos à escravidão, mesmo sendo vedado por todos os ordenamentos jurídicos. Imagina se você tivesse, isso a gente pode fazer essa digressão, né? Imagina se não tivesse sido revogado. Então, assim, e o que me espanta muito no final é ter o Wilker lá, de história, e não conseguir rebater o básico do seu próprio curso para rebater esse argumento. Então, assim, é complicado. Mas, no mais, desejo que 38 reveja essa ideia, né? Ele tem outras que usam o QI dele para o bem, sempre. Claro, não acho que ele seja uma pessoa mal intencionada, mas algumas colocações que ele faz, principalmente nas ciências sociais, são muito simplificadas. Não dá para simplificar tanto usando uma ou duas variáveis só para embasar todo um tecido social, todo um fenômeno, para você explicar toda uma circunstância que envolve muitas vezes filosofia, economia, direito, religião. Então, assim, tá tudo muito intrincado e você tem que analisar na parte social a partir de tendências e você pode dar um enfoque maior em uma coisa ou outra, mas não pode desprezar todo o resto que compõe a realidade. Esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like. Muito obrigado. Até a próxima. Valeu.